Atenção, emissoras da rede, para o top de 5 segundos. Não dá spoiler não, faz a pessoa escutar. Abaixe o volume da televisão e me escuta só pelo telefone. Foi mal, dona Isa. Eu não queria ter dito isso. Putz, vamos testar um negócio bem rápido. Começamos então mais um programa maravilhoso aqui neste dia 13 ou 30 ou qualquer outro dia que você estiver ouvindo, com os jovens espíritas, não tão jovens assim, mais bonitos, cheirosos, agradáveis e com a voz aveludada do estado de São Paulo. Meu nome é Henrico Brum e eu estou falando diretamente de Campinas para todo mundo. Representando os professores do Spiritcast, nós temos o casal mais bem cultuado e falado nos movimentos espíritas. Esse menino lindo de óculos escuro. Eu mesmo, Frederico Salles, prazer em falar com vocês novamente. Um beijo no coração. E ao seu lado temos também essa menina maravilhosa que dá aula para o 6º ano e diz que tá todo mundo reprovado. Camila Ribeiro, diretamente de Nárnia. Diretamente de Catanduva, essa menina maravilhosa que está sempre conosco com a voz estridente e a risada inconfundível. Sou eu mesma, gente. Isabela Tanasovich, diretamente de Catanduva. Um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, deixa eu fazer um adendo, porque eu adoro fazer adendo na minha introdução. E aí? Ah, esqueci o adendo, mas era engraçado. Ai. Sério? Era. Tudo bem. Então, com essa bancada linda, com esses jovens maravilhosos, nós começamos mais um Spiritcast. E se você está perdido, não deveria estar, porque esse já é o nosso 5º programa, né, gente? Exatamente. O Spiritcast vai ao ar todos os dias 13h30 nas maiores redes Spotify, Deezer, todos os lugares que você precisa para escutar. E esse programa vai ser quente, pois nós vamos conversar sobre um tema que leva muita gente pra casa espírita. Eu acho que é um tema que tira muita gente da casa espírita. Tem muito questionamento sobre. Tem muita gente fica em dúvida quanto a esse tema. Então nós viemos aqui para desmistificar e entregar todas as respostas que nós não temos acerca da justiça divina. Porque eu não sei como é que é com vocês, mas eu já ouvi muito esse papo de gente falando assim: nossa, Deus é justo? Como que funciona esse negócio de justiça divina? Acho que o pessoal fala muito em karma, né? Chega muita gente na casa espírita falando assim: ah, meu karma é ter que fazer isso, meu karma é ter que fazer aquilo. Como que funciona essa justiça divina à luz do espiritismo? Frederico Salles, começa pra nós aí dizendo de onde que surgiu esse papo de que existe justiça no universo? Então, cara, eu acredito que isso já é uma questão de há muito tempo. Então, se a gente for lembrar de algumas religiões do passado, algumas falavam sobre reencarnação. E por se tratar de reencarnação, nada mais justo que falar da justiça divina. E eu acredito que um dos pontos principais para entender aquilo que Kardec fala sobre justiça divina, a reencarnação não pode sair da nossa pauta, obviamente. E ontem, tava escutando o Craque Neto, monstro sagrado. Ei, bate falta que é uma maravilha. Bate falta que é uma maravilha. Ele falava assim: aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Não é, Veloso? Não é, Veloso? Ele era doidão, velho. Eu nunca vi o Fred tão emocionado quanto com o Craque Neto. Eu tô impressionado. Cara, ele tava focado hoje fazendo as coisas da escola e quer um monte de coisa lá. Aí eu botei no Globo Esporte. Acabou. Frederico morreu ali. Isso não é justo, Camila. Cadê a justiça divina nesse rolê, Camila? Quem é justo é Deus. Eu que lute. Mas realmente, essa coisa de acreditar em múltiplas vidas, ela não é nova, né? Uhum. No Evangelho segundo o Espiritismo, e se eu não me engano, na Gênese, depois eu vou ter que trazer essa informação, a gente tem ideias de reencarnação que vem desde a metempsicose, do período de Sócrates e Platão, e muito antes disso, muitos séculos atrás, desde os indianos, e principalmente do Oriente, que se acreditava muito em vida após a morte, em múltiplas existências. Então não é uma característica única do Espiritismo acreditar na reencarnação. É interessante você comentar isso, Henrico, porque aí a gente começa a perceber que, na realidade, as leis naturais, elas não são leis naturais do espiritismo, elas são leis naturais. Porque se outras religiões já falavam sobre isso, e se desde a época de Sócrates e antes disso, as pessoas já comentavam sobre esse tipo de coisa, isso não é um conceito novo. E se não é um conceito novo, às vezes a gente precisa começar a observar. Tem muita gente que vem conversar comigo que começa a questionar Deus, questionar algumas coisas que o Espiritismo diz e que, na verdade, se a gente for estudar a fundo, a gente percebe que não são coisas do Espiritismo, são coisas do ser humano.
Pra mim, e aí eu acredito que o pessoal concorda comigo, eu não consigo conceber a justiça divina sem esse mecanismo chamado de reencarnação. Porque ele vai conseguir explicar pra gente muitas das coisas que a gente vê no mundo. E aí, cai o que a Isa falou. Muitas pessoas vão se rebelar contra Deus, vão querer discutir, falar que tá errado e tudo mais. Mas quando você tem um entendimento da reencarnação, fica um pouco complicado discordar. A minha vinda pro espiritismo foi por conta disso, né? Eu sempre frequentei, sempre tive uma religião, sempre fui... E sou muito grata a tudo que eu aprendi, a tudo que eu vivi, a tudo que me ensinaram. Só que chegou num momento que algumas coisas me incomodavam um pouco. Porque eu parava, cara, se a gente tem uma vida só, como é que alguém nasce pobre e o outro rico? Como é que um nasce doente e o outro nasce bem? Por que um vive mais, outro vive menos? Sabe? E algumas coisas foram me pegando. Chegou uma época da minha vida que eu achava que Deus era um cara injusto. Por que eu tenho uma vida tranquila, eu tenho oportunidade, eu tenho um monte de coisa, uma vida boa, e o outro cara nasceu tudo estrupiado, não tem chance de ir pra frente, ele morre, ele tem umas doenças muito loucas, ele nasce lá na África, no meio do nada, sabe? E aí aquilo eu comecei a me revoltar, porque eu falava, Deus é um cara injusto, a única explicação é essa, porque não faz o menor sentido. Foi a época que eu entrei na faculdade, aí eu comecei a me rebelar e tudo mais, e aí eu me afastei muito da igreja, e foi quando eu conheci o espiritismo. E aí ele trouxe pra mim o que vocês estão falando de reencarnação, bate muito com o que eu senti, porque ali eu entendi, não, pera, ele dá outra chance, a gente tem várias e várias chances, então não é injusto. É justo porque a gente vai trilhando os nossos caminhos de acordo com as oportunidades que a gente vai tendo. E se não deu agora, vai dar depois. A gente até brincava aqui um pouco antes de começar. Isso parece uma coisa meio óbvia para quem tem religião e para quem já tá habituado com o espiritismo. Mas isso é uma dúvida muito relevante para quem não tem uma espiritualidade ou para quem não tem uma religiosidade, digamos assim. Eu sei que muita gente acredita naquela coisa de que todo mundo tem as mesmas chances, o sol brilha para todos e etc. Mas a gente sabe que não é bem assim. No nosso mundo a gente ainda encontra muita injustiça. A gente ainda vai ter, que nem a Camila apontou, muita gente que vai nascer em zona de guerra. Tem até um filme que eu assisti uns 2 anos atrás, ele até concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, chama Beasts of No Nation, que é a história do menino que ele nasceu numa zona de guerra não lembro se era em Angola ou se era em algum país africano, e ele nasceu na zona de guerra, todo o povoado que ele morava foi dizimado, e ele, assim, o filme deixa bem claro, ele não teve escolha, além de se tornar um guerrilheiro, sabe, ele nasceu num lugar onde ele não tinha como sair outra coisa, sabe, tipo, parecia uma vida muito injusta. Claro que a gente pode debater isso e dizer, não, a gente sempre tem escolha, a gente tem livre-arbítrio, claro que sim. Mas a vida dele é 100% diferente da minha, Henrico, que nasci em Uruguaiana, tinha pai, tinha mãe, família estruturada, não era rico, mas também não passava fome, cidade tranquila, com pouca criminalidade. E uma pessoa que nasce, sei lá, no meio de uma favela no Rio de Janeiro, pra gente não ir tão longe, né, não ir pra outro continente. Sim. Como que pode a gente ter um ser, uma entidade superior? E no Espiritismo a gente encontra assim, tem um livro, a gente sempre cita ele, que é o Livro dos Espíritos, que ele foi a primeira obra, né, o que marca o início do Espiritismo. Ele abre, depois da introdução, com a primeira questão, que é Deus. Então ele já define como base principal para a doutrina a crença de que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente sabe que existe um ser que é superior a nós e que é uma inteligência suprema. Como que ele permite que isso aconteça? E a gente ainda vai encontrar então como características dele lá na questão 13, que ele não é um ser, ele não é alguma coisa. Ou seja, uma das bases do espiritismo é que exista um ser, uma inteligência suprema, e que essa inteligência seja soberanamente justa e boa. Mas como que ela pode ser justa e boa se eu tenho sofrimentos que o meu irmão não tem? Ou o meu irmão tem sofrimentos que eu não tenho? Sabe? Como que pode isso coexistir, esses dois pensamentos? Quando a gente faz o recorte só dessa existência, fica muito difícil entender isso. Porque parece que não vai encaixando as coisas. Então, o que você tinha falado sobre o sol nasce pra todos e tudo mais, realmente, se a gente for pensar nessa existência, isso não é válido. Agora, se a gente pensar que Deus nos fez simples e ignorantes e permitiu que todas as suas criaturas tivessem oportunidades, aí tudo bem. Por isso que a reencarnação é importante. Eu gosto de pensar nessa relação entre a pergunta 1 e a 13, porque quando você lê a pergunta 1, eu pelo menos penso assim, é uma inteligência suprema. E aí acho que seria muita superficialidade, tanto de Kardec como dos espíritos, taxar Deus como só isso. No atributo ele fala, ele é soberanamente justo e bom. E aí quando ele fala isso, ele dá um caráter de amor que João vai falar no evangelho dele, que Deus é amor.
E aí você fala, poxa vida, que loucura! Lembro que uma vez, quando eu estava ainda no ensino médio, eu comecei a conversar com alguns amigos a respeito de religião. E eu me recordo perfeitamente que todos esses amigos, eles eram ateus. Como sempre, né? Porque só tem amigo ateu. Descartou nós. Ou seja, nós não estamos os melhores amigos mais. Não, amigos, não os melhores amigos. Vocês se encaixam nos melhores, não nos amigos. Se saiu bem, se saiu bem, se saiu bem, se saiu bem. Tô treinando, gente, tô ficando boa. E eu me lembro que nessa conversa a gente tava discutindo justamente sobre esses dogmas de que algumas religiões têm, de que Deus quis assim. Porque eu me recordo que quando eu frequentava outras religiões, eu sempre ouvia isso, mas Deus achou que isso fosse melhor pra você. Deus quis assim, mas Deus. Como se Deus fosse um cara. É, exatamente, como se fosse um cara que colocasse as coisas na tua vida e esse cara, tipo, impusesse coisas que não tivesse nada a ver com aquilo que você vive. E a partir do momento que eu comecei a prestar atenção e conhecer a lei da reencarnação e comecei a estudar sobre isso, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Porque eu me recordo que nessa conversa que eu tive com esses amigos, eles falavam assim: ah, mas então o cara que nasce sem a perna, ele nasceu sem a perna porque Deus achou que ele era melhor do que eu, então ele suportaria não ter uma perna. Então quer dizer que eu sou privilegiado, ou será que o cara é privilegiado porque Deus acha que ele é melhor? Toda essa questão pode parecer muito absurdo, mas no momento fazia muito sentido, porque, de fato, se Deus é um cara que impõe as coisas pra você e que você só tem uma vida, as coisas não fazem sentido. Eu acho que é um acerto muito grande de Kardec quando ele fala na questão 1, que ele pergunta que é Deus, em vez de o que ou quem é Deus. Porque a tendência que a gente tem de personificar a figura da divindade, de querer que Deus seja um cara, é muito grande. E eu acho que isso, eu não sei aí o que vocês acham, mas eu vejo que essa ideia ela vem se desconstruindo ao longo dos anos. Quando eu era criança, a gente ainda falava muito assim, tipo, para outras religiões Deus é um ser barbudo, para outras religiões o espírita entende que Deus é algo mais que isso. Hoje eu já não vejo assim. Hoje eu vejo às vezes que o próprio espírita, claro, né, não são todos espíritas, mas dentro de outras religiões do protestantismo ou até mesmo do catolicismo, que tem uma imagem bem segura da divindade, já consideram Deus, ou já veem Deus, ou sempre viram. E numa dessas eu que só fui ficar ciente disso agora, Deus como mais uma coisa, ou seja, mais como algo não definível, não circunscrito a um caráter nominal, que nem a gente tinha tipo na Grécia, por exemplo, que Zeus era um cara. Os deuses eles tinham sentimentos que nem nós. Aí tinha o deus do amor, tinha o deus disso, tinha o deus daquilo, e isso meio que enfraquece a figura da divindade. Imagina que existe o deus do mar. O deus do mar ele é o dono do mar. Aí o Deus do céu é o dono do céu. Isso circunscreve. Quando a gente pensa na ideia de divindade como uma inteligência, ou como algo superior, como não uma pessoa, mas um princípio, digamos assim, um elemento, a figura de Deus cresce. Ela se torna algo mais, pelo menos para mim, né? Para Henrico, algo que para mim faz mais sentido. Porque aí ele pode estar em todos os lugares. Se ele for uma consciência, ele não consegue estar em todos os lugares, ele não consegue ver tudo. Agora, se ele é uma inteligência, então ele pode estar em todos os lugares. Inclusive, faz sentido que ele esteja em todos os lugares. Eu acho que talvez essa ideia de Deus como pessoa tenha sido importante para rolar uma identificação, porque a gente se identifica com pessoas. Então talvez a construção dessa imagem de Deus como um cara, como um senhorzinho barbudo, tenha sido importante para rolar essa identificação. E aí hoje, como a gente tem um entendimento mais complexo, um entendimento diferente do que a gente tinha antes, essa ideia vai sendo quebrada aos pouquinhos. Uhum. Porque eu sempre lembro da minha avó, porque minha avó tem esse negócio, minha avó tem várias imagens de Deus lá, da Trindade, da família, e é muito legal isso, porque rola uma identificação muito forte, né? E pra ela, assim, segura na mão de Deus e vai, sabe? Então isso foi importante, tá? Esse segura na mão de Deus e vai foi super importante. E aí hoje a gente vai quebrando isso aos pouquinhos pra ter um entendimento mais aprofundado, pra ter
Esse entendimento aí. Mas então, tipo, a gente fica falando que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas se Deus não é uma pessoa, quem que planeja então, né? Quem é que fica me dando chibatada nas costas se eu, sei lá, cometer adultério? Ou se eu roubar? Ou se eu matar? Quem que me pune por isso? Jesus. Jesus! Ele te dá Acho que chibatada. Deus mandou Jesus Não aqui é pra o quê? homem, é o filho do homem. Filho do homem. Eu sou o filho do cara. Ué, então quem é que decide por que eu sofro, por que eu não sofro? Porque muita gente vem para o espiritismo para tentar entender o sofrimento, né? Às vezes perde um ente querido, às vezes tem um vazio na vida e fica se questionando, por que eu tô sofrendo? E aí chega na casa espírita e o cara diz assim, Deus não é um cara. Deus não quer que você sofra. Ué, mas como não quer que eu sofra? Se eu tô sofrendo e ele pode tudo, por que ele não me cura? Sim. Eu acho que a hora que você começa a pensar dessa forma, você para de fazer aquele negócio que eu tento, assim, sempre na minha vida, que é terceirizar a culpa. A gente para de terceirizar a culpa a hora que a gente para de achar que Deus é um cara e que Deus é o cara que pune. Porque se Deus é bom, misericordioso e justo e ele é todo amor, por que que esse cara vai ficar punindo a gente? E aí a gente começa a pensar que tudo aquilo que a gente faz, somos nós mesmos que, entre aspas, nos punimos. Porque a gente começa a se cobrar conforme a gente vai ganhando mais conhecimento e mais compreensão da nossa vida, dos nossos atos, a gente começa a se perguntar por que antigamente eu fazia tal coisa? Por que que eu fui assim? Por que que eu faço isso? E aí eu acho que é aí que o espiritismo entra, assim, pra mim foi onde tudo foi explicado. Se não é Deus que faz as coisas contra mim, se sou eu mesma, então tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. E se tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, eu preciso rever melhor os meus atos. Se não é Deus que tá me cobrando, sou eu mesma que me cobro. E, gente, eu não sei com vocês, mas eu sou implacável. Nossa, como eu sou ruim comigo mesma. Implacável. Ela é implacável, ela. Eu sou implacável, gente. Não dá pra botar placa nela. Ai, Jesus amado. Vai, Fred, por favor, porque eu já perdi a moral aqui já. É que eu fico pensando assim, a ideia de Deus me castigar e tá falando, o cara tem muito o que fazer. É claro que esse não é raciocínio, mas imagina só, Deus ficar olhando pra você e falar assim, eu vou te fazer quebrar a perna. E tem o universo inteiro, cara. É muito trampo. Você é muito egoísta pra achar que Deus... Não. E aí eu gosto de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 614, Kardec ajuda a gente a entender um pouco. O que devemos entender por lei natural? E aí os Espíritos respondem, lei natural é a lei divina. E aí no finalzinho da resposta os Espíritos falam assim, e a infelicidade do homem decorre quando ele se afasta da lei. Então isso que a Isa falou, nosso sofrimento vem porque de alguma maneira a gente se afasta da lei e num processo de reflexo a gente sofre por alguma coisa. Então depende da gente só. Tem um amigo meu lá de São Carlos, que era o coordenador do nosso grupo de estudo, que era o Totti, o Aristóteles, se ele estiver ouvindo, ele ouviu um programa nosso ou outro. E ele sempre dizia que quando você chega na casa espírita, geralmente o pessoal te diz assim, você vem da igreja católica, você acredita no fogo do inferno? O fogo do inferno ele não existe, não sei o quê. E aí o Totti dizia um negócio muito engraçado, ele dizia, não, o fogo existe. E aí eu ficava assim, como assim o fogo do inferno existe? Ele dizia, não, o fogo do inferno ele tá lá. O que é o fogo do inferno? Se a gente pensar, imagina, vocês já jogaram aquele joguinho Flappy Bird? Uhum. Agora imagina que a parte de baixo da tela é o inferno e a parte de cima são as leis naturais. Então, tipo assim, quando você se afasta da parte de cima, você vai se queimando. Entendeu? Até que uma hora você tem que subir de qualquer jeito. Claro que não é uma pena eterna, né? Que nem a gente vê, tipo, o fogo do inferno, como se fosse um lugar físico. Mas é isso que o Fred falou. O nosso sofrimento, ele só acontece quando a gente se afasta da lei moral ou da lei natural. Então, tipo, quando a gente deixa de seguir, ou quando a gente deixa de amar, digamos assim, que é uma simplificação dessa lei, no caso, a lei de amor, a gente sofre. Todos os nossos sofrimentos, eles têm que vir daí. Kardec ainda vai confirmar isso no Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, onde tem as penas futuras, segundo o Espiritismo, que é um trecho bem legal que chama Código Penal da Vida Futura. E ele vai dizer ali que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. E ele ainda vai dizer também, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer.
Então significa, sempre que a gente tem uma qualidade, então se eu sou respeitoso, eu ganho com isso. E se eu sou uma pessoa má por qualquer razão, tipo, se eu minto, se eu engano, isso vai gerar uma consequência negativa. E eu gosto, já que o Henrique tá falando dessa questão da lei de ação e reação, porque eu vejo assim, então eu tomei um tiro na cabeça porque na vida passada eu tomei um tiro. Eu dei um tiro em alguém. Vocês já viram o negócio da pinta? Não. Que a pinta é uma marca de tiro. Isso, Já vi que a pinta é onde você morreu na última Ai, um monte de gente fala isso. Isso aqui é uma marca de nascença, onde eu levei uma facada, onde eu levei um tiro, Nossa... Eu tô ferrada então, porque o tanto de pinta que eu tenho na cara, tava no meio do tiroteio. Certeza. E parece que foge pra mim de um dos atributos da divindade. Ele é soberanamente justo e bom. Ele seria muito ruim se toda vez que eu fizesse alguma coisa viesse na mesma intensidade. Então, se eu matasse alguém com um tiro, na outra vida eu ia nascer com deficiência intelectual. Não necessariamente, pô. É porque a gente volta na lei de Talião, não é? É o olho por olho, dente por dente. Não é bem assim que funciona. Eu escutei uma vez, isso me fez muito sentido pra mim na época. Que fala que Deus é soberanamente justo, bom, e tem a misericórdia divina. Então... Foi eu que falei, eu. Não foi você que falou. Então, foi você que falou? Não sei. Porque assim... Que é aquele negócio, você colhe o que você planta. Se matou pela espada, morrerá pela espada. Exatamente. E eles falam assim, o que você colhe, você planta. Mas você planta aos pouquinhos. Porque se você for colher tudo que você tiver plantado, cara, tá ferrado. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Vai dizer assim, o homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. Então eu vou falar o seguinte: a justiça divina é uma grande Casas Bahia. A grande Casas Bahia. Ai, aquele carinha da Casas Bahia, você quer pagar quanto? É Deus, quando você vai encarnar, é Deus dizendo assim, quer pagar quanto, né? Mas eu acho que tem um problema, eu não sei se é um problema ou se é uma situação, que assim, é a questão da interpretabilidade do planejamento reencarnatório, ou da interpretabilidade da justiça divina, que é assim, a gente se acha no direito, a gente acha que a gente é tão grande a ponto de conseguir interpretar coisas que nos fogem ao entendimento, porque a gente nem consegue nem entender como que funciona a reencarnação. Entender no sentido assim, a gente não consegue olhar para uma pessoa e dizer, você está sofrendo por causa disso, disso e disso. Se algum espírita disser para vocês que a gente consegue fazer isso, vocês podem correr porque não tem base nenhuma isso. Não. E mesmo assim, a gente vem com essas explicações dizendo que marca, ou eu já ouvi gente falando assim, se a criança é autista é porque na outra vida era isso ou era aquilo. E assim, se a gente usar a lógica, porque o espiritismo é isso, acima de tudo é ciência, né? Uma questão da gente estudar e utilizar tipo da lógica, que é o quê? Nem todas as nossas existências a gente passa na Terra. Então a gente está tentando justificar um negócio, a gente não sabe nem de onde essa pessoa vem, a gente não sabe nem quando que foi a última encarnação. A gente supõe que tenha sido em algum período que a gente sabe, mas a gente não sabe. Numa dessas, essa pessoa que está com um monte de mancha pelo corpo, a última encarnação dela foi em outro planeta, onde aconteceram outras coisas. E aí a gente vira e diz, essas manchas aí é porque você era uma bruxa na Idade das Trevas. É porque a gente busca justificativa, porque a gente não entende. Sim. E outra assim, e se for, já foi. Já foi, exatamente. O que vai virar saber e tal, não tem... Sabe, a galera fica buscando vida passada, já foi, esquece. Irmão, esquece. Se você come um brigadeiro e se arrepende no outro dia, imagina se você soubesse o que você fez na outra vida. Tem muito disso, né, da gente se ater muito ao nosso passado e ficar pensando, quem que eu era, quem que eu fui. E eu vejo isso até com alguns ícones do espiritismo, né, não querendo desmerecer ninguém, mas eu já vi muita gente querendo saber assim, será que Chico Xavier era Allan Kardec? Será que Divaldo Pereira Franco era fulano? E tem gente que diz, não, era assim, era fulano, é Joana de Ângeles, é Ivone Pereira, todo mundo tem uma grande história por trás. E assim, não faz diferença. Pode ser que seja uma excelente história, ou
que não seja nada. Não faz diferença. Eu fico pensando assim, Deus é justo, bom e misericordioso, e se foi Ele que criou o véu do esquecimento quando você reencarna, Jesus amado, pra que você quer saber da sua reencarnação anterior? Que diferença isso vai fazer se Deus, que sabe tudo, Ele falou assim, filho, se toca, porque se você souber do que você fez na reencarnação anterior, o Fred e a Camila não iam estar casados agora. Tá por um fio, tá por um fio. Gente, isso é uma coisa muito simples, sabe? Nossa, porque quem eu fui na minha outra encarnação? Quem fulano foi? Não, porque eu tenho tal doença, aí significa que eu fui tal coisa. Gente, se você não lembra, tem um sentido. Eu acho que isso tem muito também de falta de fé, porque é bem isso que Isa falou, sabe? A preocupação que a gente tem em saber quem que a gente for, na verdade ela perde o significado quando a gente pensa que se a gente teve uma existência anterior e está recebendo uma existência nova, é porque Deus é justo. Então, se Ele é justo, o esquecimento da encarnação anterior deve fazer parte dessa justiça também. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é, a gente está devendo, é o Casas Bahia, né? E a gente não está acreditando na conta. Se Deus não tiver ciência da força que você tem para vencer essa encarnação, por que Ele teria te dado esse fardo? Exatamente. Que é o fardo pesado nos ombros leves, né? É o que a gente sempre conversa. Que a dor, o sofrimento, ela é uma bênção. Porque, na verdade, ela te mostra que, cara, não é por aí. Alguma coisa que você tá fazendo na tua vida não tá dando certo. E às vezes a gente não percebe. Então essa dor, esse sofrimento, eles vêm como professores mesmo da nossa vida. Pra falar, ó, volta aqui que você desviou do caminho, você não tá seguindo o que era pra ser seguido, alguma coisa tá dando errado. Então elas funcionam como uma bênção mesmo, como direcionadores do caminho quando a gente se perde. Uma coisa que eu reparo muito e que eu sempre tento falar em algumas palestras é pra galera, pra gente observar que tipo de vício principal que a gente tem. Porque parece que a gente tem um defeito de forma recorrente, a vida faz com que eu olhe pra ele com mais carinho. Então, por exemplo, eu tenho que desenvolver a humildade. Deus vai fazer o quê? Vai colocar situações para que você desenvolva essa humildade. Se, por exemplo, na primeira situação você não conseguir desenvolver, a vida faz o quê? Dá uma outra chance para você tentar desenvolver. E nada mais é do que as nossas várias vidas. Então, a gente vai reencarnando para tentar em algum ponto melhorar, vai reencarnando tentando melhorar, vai reencarnando tentando melhorar, porque o objetivo final é a perfeição, né? Porque em algum momento a gente vai ter que lidar com essa imperfeição. Vai. Às vezes a gente vai postergando isso. Tem uma palestra que eu fiz ano passado que era sobre laços familiares. E eu lembro que eu falava isso, tipo assim, se você tem um parente que você tá brigado, resolve com ele. Tenta resolver, sabe, se não for uma coisa muito pesada, tenta resolver, porque assim, o que a gente sabe de espiritismo é que todas as nossas pendências têm que ser resolvidas. Então se você tem aquele tio xarope, sabe, e aí vocês brigarem, você fica louco de vontade de pedir desculpa, mas você não quer porque o orgulho não deixa, pode ficar tranquilo, se você não pedir nessa vida, na próxima vida, isso vai voltar, não tem como a gente se livrar disso, porque a gente precisa quitar todas as nossas dívidas, não em um para um, assim como a gente pensa, mas a gente precisa reparar os nossos danos para que a gente consiga evoluir. Eu acho que no Evangelho tem uma passagem que diz o seguinte, que a lei do homem, ela faz com que você pague por aquilo que você fez com uma outra pessoa, mas a lei divina faz com que você pague aquilo que você fez de mal, muitas vezes para você mesmo, porque quando a gente fala sobre evolução, a gente está falando sobre evolução num contexto geral, num contexto assim, completo. Então, se eu sou bom pra mim, eu sou bom pro próximo. Se eu sou bom pro próximo, eu sou bom pra mim. Então, se eu não evoluir como pessoa, como ser individual, eu não vou evoluir como um ser que caminha no meio social. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para as dores, por exemplo, como a Camila falou, que as dores, elas são grandes oportunidades para que a gente repare naquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo, para ver por onde a gente está andando, aí a gente começa a observar que a lei divina, ela é tão justa, você vai ter que ressarcir aquilo, você vai ter que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, é aquele negócio de, porque Deus não me dá paciência. Ele te dá a oportunidade para testar a paciência. Agora, se você vai aprender a ter paciência ou não, é você, entendeu? Você tá fazendo o que com aquilo que Deus tá colocando toda hora na sua frente? Se você tá vendo a mesma situação em diferentes momentos, se você tá se envolvendo com pessoas que têm o mesmo perfil, se você tá passando por grandes problemas
problemas que tiram você do sério, que testam a sua paciência, é porque é isso que você precisa aprender. Tá ruim? Tá ruim. Mas é alguma coisa que eu preciso aprender. No momento que você aprende a ser paciente, você não encontra mais essa dificuldade. Ela para de aparecer. E isso é bem simples da gente entender, né? Quem não tem problema com raiva... Não passa raiva. Eu tenho um amigo meu que ele é muito tranquilo. Dificilmente ele se irrita com as pessoas. E uma vez eu perguntei pra ele, cara, você não ficou irritado? Ele, não, eu achei super... Às vezes a gente fala sobre reunião, sobre essas coisas, né? E aí ele chega e diz, não, eu achei tudo de boa. Eu digo assim, nossa, eu fiquei tão irritado porque fulano tratou a gente muito mal, eles fizeram tal coisa, isso e aquilo. E ele diz assim, não notei. Bom, então eu acho que fica por aí o nosso programa de hoje, que ele fica essa reflexão legal da gente entender. Para tudo dar certo no espiritismo, Deus tem que ser justo. Pô, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus, a reparação é uma prova da justiça de Deus, o planejamento encarnatório é uma prova da justiça de Deus. Então, se Deus é justo, a gente tem que confiar nessa justiça e saber arcar com o sofrimento que a gente está tendo. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar esse sofrimento de braço cruzado, né? Acho importante ressaltar isso. E outra coisa que eu acho bastante importante. Kardec pergunta, e se eu vejo a dor do outro, tem que deixar ele sofrer? Ou eu tenho que pelo menos ajudar a reparar algumas coisas? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 27. São Vicente responde, cara, você tem que fazer de tudo para auxiliar o outro. Porque dentro dessa lei, que nem a gente falou aqui, existe a misericórdia divina. E se você pode resolver alguma questão, você está manifestando a misericórdia divina. Então, quando eu olho um quadro em que eu posso ser útil, eu não posso falar assim, nossa... Tá assim porque Deus quis, porque na vida passada você bateu, matou e agora tem que pagar mesmo, então eu não vou ajudar não. Não, a sua postura não deve ser essa. A sua postura deve ser de ser útil, porque às vezes você é um instrumento da misericórdia divina. Mas eu acho que essa é uma outra lei, que é a lei de sociedade, na verdade. A gente tá aqui, todos juntos, reencarnados, felizes ou não, sim, mas pra se ajudar. Não cabe a nós exatamente isso, não julgar, falar, você tá passando por isso porque você tem que pagar, porque Deus quis, porque você é ruim, porque todos nós temos alguma coisa pra ressarcir, pra reparar. Se não é pra evoluir todo mundo junto, não faz sentido estar aqui. Bueno, gente, se encaminhando então para o próximo momento do nosso programa, temos aqui alguns recadinhos. Aê! Gostamos quando vocês falam com a gente. Esse primeiro áudio vem de Samuel.md.27. Eu não conheço esse menino. Ele é lá de Sacramento. É os amigos da Isa lá de Sacramento. Zamigo. Os amigos. Pessoal de Sacramento, beijo. Pessoal de Minas, de Uberaba, Uberlândia, beijo. Eu quero mandar beijo pra minha mãe. Que tia foi isso? Pessoal de Sacramento aí, a gente viu que muita gente curtiu o Spiritcast nesses últimos dias. Sejam bem-vindos, espero que estejam gostando do conteúdo. Não só de Sacramento, mas de Uberaba e Uberlândia também. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar ouvindo essa mensagem, mas eu já tinha conhecido vocês antes. Eu já acompanhava a página e tal, mas eu nunca tinha chegado a escutar um podcast de vocês, porque simplesmente eu nunca gostei de podcast. Aí, num evento espírita que teve aqui em Minas, eu encontrei A Panasonic. a Isabela, né? Isadora, moço. Isadora, tio. Só que aí, a gente ficou fazendo um monte de piadinha com ela, eu apareci no perfil dela, apareci nesse perfil aqui, foi incrível. E aí, que eu fui conversar com ela e tal, eu criei vontade de ouvir os podcasts de vocês. Então aí eu comecei a ouvir e estou muito apaixonado por podcasts. De nada. Eu acho que vocês transmitem o conhecimento da doutrina, eu sou jovem, né? Transmitem esse conhecimento para os jovens de uma forma que eles ficam muito felizes. Que traz uma questão de felicidade, de conhecimento, e eu acho também assim que agrega muito para o jovem espírita, principalmente. Topzera, Samuel. Obrigado, cara. Obrigado, Samuel. Isso aí. Espalhe essa mensagem. Gente, estamos aceitando recebidos de Minas também, se quiser mandar uns pão de queijo aí. Quem quiser mandar camiseta de evento. Opa! Gente, eu tô usando GG no momento. Pode ser G pra mim. Pode ser Baby Look G também pra mim, que eu tô meio gordinha. A Isa não fala porque ela já falou pro pessoal, né? É óbvio, né? O pessoal já sabe, já safadinha. separou, meu. Bom, A Isa
já tá com as camisetas tudo separado. Gente, mas muito. Que bom que o pessoal tá gostando do negócio. A ideia é justamente essa, a gente conseguir falar com os jovens de um jeito diferente. Porque tem muita gente falando de espiritismo e a gente sempre conversava. E as nossas conversas eram muito legais e a gente sempre pensou, nossa, vamos fazer essas conversas públicas, né? E aí surgiu o Spiritcast, então que bom que tá dando certo. Próxima mensagem vem lá de Franca, de um amigo nosso corriqueiro, Xandin. O Instagram dele é Xandin, com X e com N. Franca, tudo junto, sem ponto, sem nada. Seco. Simprão, né? Fala, pessoal do Spiritcast. Não preciso nem falar o quanto eu gosto de vocês, né? Todo dia que lança episódio novo eu já tô ouvindo. E eu queria falar que nesse final de semana que passou de carnaval, eu não fui nem do time Netflix, nem do time Bloquinho. Eu fui do time Unidos do Serviço. Estamos juntos, amigo. A gente não parou. Mas foi muito bom porque tá trampando, né? Tem que agradecer. Que dor que ele falou isso. Repensar atitude e tudo mais. E eu só queria deixar um adendo que esse ano aqui em Franca sempre tem o bloquinho do Cangoma. E esse ano não teve. Então, tipo, foi bem triste que a gente que vai no bloquinho gosta bastante. Mas teve muitos outros bloquinhos, tipo, principalmente LGBTs. E foi bem legal. Tipo, lotou de gente, sabe? Bastante gente. Mas eu não fui nenhum, porque eu estava trabalhando. É isso, um beijo pra todo mundo aí. Mas tem que agradecer, Xandinho. Boa gravação pra vocês e a gente se vê na Comeresp. Ai, Deus. O programa de hoje é pra você, cara. O sofrimento é uma bênção. Que Deus envia seus eleitos. Eu gostei que ele disse que bom que tá trampando. Cara, não tem nada mais sincero que isso, entendeu? Esse é o comentário raiz, entendeu? Doeu na hora que ele falou isso. Não, foi sinceraço. Obrigado, Xandinho. Força, guerreiro. Obrigado, Xandinho. Valeu, cara. Abração e a gente se vê na Comenesp. Comenesp. Faltam... Hoje é dia 13, né? Faltam 2 dias pra acabar as inscrições. Não façam igual eu e o Frederico. E deixa pro final. E o Henrico também. Nem eu. E esse último áudio vem do Isaac Almeida. Nossa, olha o nome desse cara. É Isaac Almeida 8443. Ele manda mensagem lá de Ibirá. Um abraço para Ibirá. E aí, pessoal do Spiritcast, tudo beleza? Sou Isaac aqui de Ibirá. Queria fazer uma pergunta para vocês. Com quantos anos pode se desenvolver a mediunidade? Polêmica. Nossa, ele joga assim, né? Postei e saí correndo. Joga essa bomba aí, pega essa manga aí. O pessoal da Maybe não brinca não, mano. Maybe do Beruleibe. Claro, o Zapa tá lá, né? Pergunta Zapa... pro Arthur. Gente, pergunta pro Zapa, coitado do Zapa. Gente, eu peguei essa pergunta antes e aí eu dei uma procurada aqui, porque assim, é muito difícil a gente falar coisas muito determinísticas aqui no programa, porque a gente não é dono da verdade. Então o que eu fiz foi chamar um cara que é maior que eu, que é Allan Kardec, nosso codificador. No livro dos médiuns, no capítulo 18, ele vai falar sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. Na pergunta 6, que tá lá no item 221, vai dizer assim: há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? E ele responde: certamente, e sustento que ainda é muito perigoso, porque seus organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Ele vai continuar falando sobre isso e na próxima pergunta, Kardec dá um contraponto dizendo: entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, ou seja, para os efeitos físicos, seja para escrita e visões. Isso também é um inconveniente? E aí os espíritos vão dizer: não, quando a faculdade é espontânea na criança, é porque está na sua natureza e sua constituição, a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitado. O que a gente vai ver em algumas casas espíritas é o trabalho de desenvolvimento mediúnico, que é para quem não tem uma mediunidade ostensiva desenvolver essa habilidade, porque a gente vê a mediunidade como habilidade. E aí fica a pergunta: então dá para desenvolver? Não dá? Com que idade? Bom, aí a gente vai para a Federação Espírita Brasileira, que tem uma apostila de estudo sobre mediunidade. Ela está disponível na internet no site febenet.org.br, que vai falar assim, na apresentação do curso, no item 4, diz assim: um dos objetivos da mediunidade, estudo e prática está aberto aos jovens e demais adultos de todas as faixas etárias, desde que possuam conhecimento básico do espiritismo. Então é recomendado que, para você trabalhar com a mediunidade, você tenha conhecimento básico, e a FEB vai dizer que jovens e adultos de todas as faixas etárias podem participar desse estudo e prática da mediunidade. Aí vocês vão perguntar: não, mas o que é considerado jovem? E vocês acham que eu não tenho a resposta? Não, meus queridos,
Porque aí eu fui no mesmo site da FEBNet e peguei a orientação à ação evangelizadora espírita da juventude. Porque lembrando, fora do estado de São Paulo, a mocidade espírita é tratada como juventude. E a própria FEB define a faixa etária da juventude. São atividades voltadas à juventude que contemplam a faixa a partir dos 12 anos. Ou seja, para a FEB, a partir dos 12 anos a gente é jovem e a gente pode frequentar grupos de mediunidade jovens e adultos. Ou seja, se a gente for seguir ao pé da letra, a partir dos 12 anos, um jovem pode frequentar grupo mediúnico pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está em todas essas apostilas que a gente passou. Só que, como a gente sabe, a mediunidade é uma responsabilidade da Casa Espírita. Então, se a sua Casa Espírita não se sente confortável em permitir que jovens participem dos grupos mediúnicos, só nos cabe entender e aceitar. Porém, a gente pode ficar sempre com Kardec dizer, se você está tendo algum problema mediúnico, se você tem um médium ostensivo que é criança, está na codificação, e aí não é a FEB que está dizendo, que essa criança ou esse jovem deve sim ser tratado. Beleza, Isaac? Espero que tenha ficado resolvida a sua dúvida aí. Faz uma pressão aí pro pessoal dizer o que acha. Lembrando, né, que o diálogo ele tem que ser respeitoso, mas tá aí as informações. Gente, é isso aí, continuem mandando suas histórias, suas dúvidas. Nem sempre a gente vai poder responder. Aqui a gente deu uma olhada na questão antes, que nem a dúvida do Isaac, que é bem pontual, mas podem mandar, que se a gente não souber, a gente vai dizer que não sabe. E vamos pesquisar. E a gente vai pesquisar e depois responde. E como que eu faço, Isadora Panasonic, se eu quiser entrar em contato com o Spiritcast? Se você quer falar com a gente, se você quer mandar uma mensagem pra gente, se você quer aparecer no Spiritcast, procura lá, @Spiritcast Brasil. Estamos no YouTube, que você consegue fazer seus comentários ali. Estamos no Facebook e também no Instagram. Lembrando que esse pessoal que fala com a gente normalmente manda áudio pelo Instagram. Então, se você quiser seguir o pessoal, manda áudio lá no Instagram. Manda áudio lá no Instagram, mas se você quiser mandar mensagem de alguma outra forma, também fique à vontade. Nós estamos aqui para abraçar as ideias. Pode mandar que a gente vai falar de você. Desencarnados que estão ouvindo. Pela Camila só pela Camila. Pode mandar, cara, pode mandar. Se você quiser mandar mensagem mediúnica, pode mandar, mas ele vai passar pelo controle universal do ensinamento dos espíritos antes de ser disponibilizado. Mas pode mandar. Só não manda pro Henrique, que ele é chato. Manda pra mim, pro Fred, pra Isa. E outra coisa interessante, essa semana a gente bateu 1000 reproduções no Spotify. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, inscrito ou não inscrito. Que bom que o pessoal tá gostando do trabalho. Continue mandando suas perguntas, continue mandando suas sugestões, inclusive sugestão de tema, porque alguns dos temas que foram falados aqui já tem programas definidos. E a gente tá tentando responder tudo muito rápido. Então, era isso. Antes de terminar, alguém tem alguma sugestão para esse programa? A minha é uma ressugestão, mas aproveitando para agradecer. Porque o Henrique falou das 1000 reproduções. Eu queria lembrar de 2 queridíssimos nossos que divulgaram a gente. Estão fazendo um trabalho muito bacana, que é o @coachingespírita e a @spiritalks, por eles estarem acompanhando o nosso trabalho e terem divulgado a gente. Então, fica o nosso muito, muito obrigado para eles também. Antes de vocês vierem nos cobrar a camiseta do Spiritcast, do Ama Trabalho, Espere Não Seja um Babaca, cobra do Renova Camiseta. É isso aí. Então, eu tenho só uma sugestão rápida. O canal Espírita, chamado TV Mundo Maior. E ali dentro do canal, existe um programa chamado Juventude Maior, que o nosso amigo Júlio Sena traz temas relacionados à juventude. Então, caso não passe na sua cidade, só entrar no canal lá, TV Mundo Maior, no YouTube, que você vai encontrar uma playlist lá da Juventude Maior. É isso aí. Gente, a minha dica de hoje é o canal Espírita Aprendiz do Evangelho, que é de um amigo meu lá de Araraquara. Ele faz grupos de estudo e faz entrevistas com palestrantes quando ele consegue ir em evento. Tem uma entrevista com a Nete Guimarães, com o André Tregueiro, com o Adeilson Salles. É um canal interessante, que tem bastante conteúdo já. Esse canal já tem mais de 2 anos de existência. Então fica aí o convite para você que não conhece o Aprendiz do Evangelho. A minha sugestão de hoje é sobre as comes que acontecem no estado de São Paulo. Vou falar aqui sobre as 4 assessorias, tá? Começando pelo DM1, Comecelesp, que as inscrições vão até dia 27/3 e a come vai ser lá em Diadema. O tema é: você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você consegue encontrar a página deles no Facebook,
Facebook/assessoria. Então, se você tá aí no DM1, fica a dica para você. DM2. A próxima Come é a Come Celesp, que ela vai acontecer lá em Indaiatuba, e o tema é Esse Livro Sou Eu, e as inscrições vão até dia 22/3, tá quase aí, galera, faltam 11 dias, não, faltam 9 dias, bem legal vai ser essa Come. O Facebook deles é facebook.com/2assessoria, que é ASS, tá? Não são 4S, são ASS e SS. Então, assessoria 2S, 2S. Aqui na terceira assessoria, a nossa Come vai ser lá na cidade de Ribeirão Preto. E o tema também é Você Me Diz Que Seus Pais Não Te Entendem, Mas Você Não Entende Seus Pais. As inscrições, gente, corre! Corre! Que as inscrições acabam depois de amanhã, pelo amor de Deus! Se você tá perto de Ribeirão Preto, corre! Porque tá acabando as inscrições e a gente quer que essa Come seja bombástica. Não que a gente não queira nas outras assessorias, mas, né, vamos puxar a sardinha. Na quarta assessoria, a gente tem a Comenoesp, que vai ser na cidade de Adamantina. O tema é Crer Sendo, Só Me Encontro Dentro. Então, se você tá perto dessa cidade e tá afim de passar a Páscoa num evento espírita, vamos lá, facebook.com/dm4use. Gente, minhas sugestões, eu espero muito que todos vocês tenham gostado. E não importa se você está no estado de São Paulo, se você está nos estados próximos, ou se você vai estar no estado de São Paulo na Páscoa, vamos lá. Porque todas as comes são maravilhosas e eu sempre falo que são eventos que são transformadores. Então, bora lá que vocês vão adorar. Gente, eu tenho duas ressalvas para fazer aqui antes da gente terminar, porque a Camila e o Fred precisam fazer o evangelho deles. No último programa, a Isa citou um trecho do evangelho que ela não lembrava qual era. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, motivos de resignação, e eu falei um pouco sobre escândalos no item 13, só que na verdade a parte que melhor define o que eu estava falando é a parte de verdadeira pureza, que é o item 10 do capítulo anterior. Se você ficou um pouco confuso com as explicações do último, essa fica aí a errata, a gente errou aí nesse momento. Um abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Esse é o programa do dia 13, mas pode ficar tranquilo que dia 30 a gente volta. No mês que vem, no dia 13 do mês que vem, a gente vai fazer um programa diferente, onde a gente vai falar sobre histórias e perrengues de eventos espíritas. Então, você que tem histórias legais de eventos espíritas, pode mandar áudio pra gente ou mandar por texto, porque com certeza você vai aparecer no programa do dia 13 de abril. E a gente tem umas histórias legais pra contar também, né, Fred? Exato. Você lembra daquele Rio Preto maravilhoso? Nossa, eu quero contar. Vamos entregar todas as histórias de bastidor de evento aí pra todo mundo que ficou curioso. Para fazer o nosso encerramento maravilhoso, eu convido Isabela Panasovic. Eu vou citar um grande amigo nosso, Renan Carmona, onde em uma conversa que a gente teve essa semana, ele me falou: nunca prometa nada quando estiver muito feliz ou muito triste ou em um evento espírita. E esse foi o Spiritcast. Gente, esse foi o Spiritcast. Fica um abraço, um beijo pra todos vocês e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, obrigado!